Um dos principais assuntos no direito tributário hoje é, sem dúvida, a reforma tributária. Promulgada no final do ano passado, a emenda constitucional 132, agora os projetos de lei já que regulamentam as diversas mudanças em trâmite no Congresso Nacional. Reforma tributária é assunto diário aí, no âmbito de todos os tributaristas, sejam advogados ou sejam outros operadores aí que lidam com o direito tributário e com a tributação de uma forma geral. E é extremamente importante que a gente fique acompanhando esses assuntos, se inteirando do que está acontecendo, mas também é muito importante que a gente estude a doutrina a respeito da reforma tributária, para a gente se preparar da melhor forma possível para todas essas importantes e profundas mudanças que estão aí por vir. E pensando nisso, hoje eu quero fazer um vídeo diferente aqui no nosso Fique por Dentro, aqui do Descomplicando Tributário. Em vez da gente falar, abordar algum tema, alguma novidade, alguma modificação, eu gostaria de dar algumas dicas de livro. Livros que me ajudaram muito para estudar a reforma tributária e livros que ainda me ajudam muito a entender todas essas mudanças aí que estão acontecendo. Então eu vou trazer alguns livros aqui, vou mostrar para vocês alguns livros que eu li recentemente, nos últimos meses, aí no último ano, e que ajudam, com certeza, ajudam muito aí a gente a se preparar para toda essa mudança que está acontecendo. O primeiro livro que eu gostaria de indicar é esse da professora Tatiana, Reforma Tributária, Desigualdade, Tributação e Desenvolvimento. É um livro muito interessante, ele vai tratar questões como desigualdade, como igualdade, como regressividade na tributação e como a necessidade de que a tributação, de que a reforma tributária venha de forma a fazer com que a tributação promova justiça social. É uma obra muito bem fundamentada, muito bem escrita e que traz profundas reflexões que nos ajudam muito aí a entender toda essa reforma tributária e de por que a sua necessidade. O segundo livro que eu gostaria de indicar segue mais ou menos nessa linha também de trazer fundamentos de caráter de justiça para justificar ou para demonstrar a importância e a necessidade de uma reforma tributária. É o livro do professor Fabrício, que é esse livro aqui, Uma Pequena História da Tributação e do Federalismo Fiscal no Brasil, com também um subtítulo de A Necessidade de uma Reforma Tributária Justa e Solidária. Essa obra também é muito interessante, faz uma retomada histórica bem abrangente, bem fundamentada e bem detalhada, nos ajuda a entender e a compreender muito do porquê determinadas ações, medidas legislativas foram tomadas. É uma obra realmente muito interessante que vale muito a pena ser lida. A terceira obra que eu indico é uma coletânea de artigos da editora Almedina, coordenada pelo professor Wesley Rocha, que é esta aqui, Reforma Tributária em Pauta. São Dá para se ver que é um livro realmente de peso, e nós temos aqui diversos artigos, todos eles muito interessantes, sobre diversos aspectos da reforma tributária. Também é uma obra fundamental para consulta, para pesquisa, para todo mundo que está aí estudando, pesquisando e principalmente escrevendo sobre a reforma tributária. Vale a pena consultar. Com certeza você vai encontrar aqui dentro algum texto que vai ajudar a esclarecer aí as suas dúvidas. E aí, já falando de forma mais específica da reforma tributária que está efetivamente em trâmite aí, especificamente da emenda constitucional 132, esse livro do professor Guilherme Pedroso, Descomplicando a Reforma Tributária, até lembra um pouco o nome do nosso canal aqui, do Descomplicando Tributário, ele é um quadro comparativo entre as disposições antes e após a emenda constitucional 132. É um livro bastante didático, com um visual bem atraente, de uma leitura bem dinâmica, bem interessante de ser lido, e ele traz várias considerações, vários aspectos, não é apenas uma tabela de comparação, mas há sim muito desenvolvimento de texto, muitas considerações do autor aqui a respeito das modificações que estão sendo feitas, e é um livro que eu indico muito, porque é um livro que nos ajuda muito a localizar e a entender de forma mais rápida as mudanças que estão acontecendo. Imposto sobre Bens e Serviços, nosso IBS, um dos novos tributos criados pela reforma tributária, aqui nessa coletânea de textos coordenada pelos professores Eurico Marcos Diniz de Sante e Nelson Machado, é uma obra do CECIF, do Centro de Cidadania Fiscal, e reúne aqui todos os debates, os textos, todos os estudos que foram feitos pelo CECIF durante a elaboração dos projetos de lei que resultaram aí no PEC na PEC 45, na PEC 110, enfim, todos esses projetos aí que antecederam a emenda constitucional 132. É uma obra muito interessante de ser consultada para a gente entender aí o nascimento da nossa reforma tributária constitucional. E por fim, como a reforma tributária da tributação do consumo é apenas o primeiro passo aí dentro dessa ideia de fazer uma reforma tributária de diversos aspectos da tributação, inclusive da tributação sobre a renda, e inclusive porque essa deve ser a próxima a passar sobre reforma,
Eu gostaria de fazer aqui menção também ao livro de minha autoria, Imposto de Renda, Modelo Atual e Perspectivas para a Reforma Tributária. Esse livro ele é fruto da minha dissertação de mestrado, que eu defendi na URGS, e ele faz uma análise do modelo atual do imposto de renda no Brasil, faz uma retomada histórica de como era antes e faz uma projeção de como o nosso imposto de renda, principalmente das pessoas jurídicas, deverá ou tende a ficar com a reforma tributária da tributação sobre a renda que se avizinha. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. E antes de terminar, reforço o convite aqui para que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações e nos siga também lá no Instagram do Descomplica_Tributo. Muito obrigado.